Ei. Gente, é o seguinte, vocês já sabem que eu estou viciada em estoicismo. Já li Marco Aurélio, já li Sêneca e agora eu estava lendo Epiteto, que eu achei incrível esse livro dele, essa coisinha dele. Ainda tem mais volumes sobre isso, eu li só o primeiro volume, mas assim, eu estou viciada em Epiteto. Que o livro dele, né, chama Arte de Viver. Echeiri. Ai, gente, eu não vou saber falar isso. Encheiridion. É um nome grego que tem a ver com esse manual dele sobre como viver melhor, como viver com mais harmonia, com mais felicidade. É como se ele tivesse feito um manual. Ele não, né? Os alunos dele tivessem feito um manual sobre os principais pontos que ele ensinou. E aí eles criaram esse manual que tem esse nome estranho, mas que tem um pouco a ver sobre essa arte de viver, como viver melhor, como viver mais feliz, e enfim, como alcançar a felicidade. E eu fiquei louca, eu saí marcando o livro inteiro. E eu decidi trazer os pontos que eu mais gostei para comentar sobre eles. Então, esse episódio não vai ser necessariamente sobre um tema específico, igual a gente traz normalmente. Esse episódio vai ser sobre especificamente 5 temas que ele traz. Esses temas podem estar relacionados ou não, não sei aqui como que vai ser na minha fala se eu vou relacionar eles, mas eu vou ler o que ele fala e aí eu vou fazer os meus comentários sobre isso, porque eu achei este homem de uma sabedoria ai, gente, inexplicável. Inexplicável. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, tá? Primeiro trecho é o seguinte: os homens não se abalam com as coisas, mas com a percepção que têm das coisas. Assim, a morte não é terrível. O terror consiste em nossa percepção de morte, que é terrível. Gente, eu vou contar uma história para vocês, tá bom? Mais ou menos, acho que 2 anos atrás, no Réveillon, eu tive uma... Não na noite do Réveillon, mas numa viagem que eu fiz de Réveillon, eu tive uma crise de choro compulsiva, que foi quando o meu avô estava realmente muito mal, que ele ia começar a ter que ele ia vir para BH para ele fazer mais acompanhamento médico. Foi quando ele teve a piora dele. E eu acho que quando a morte chega assim tão pertinho da gente, com familiares, esse tipo de coisa, é quando a gente realmente se lembra mais dela. A gente se distrai menos e a gente se lembra. E ainda mais a minha realidade, que eu fiquei muito por conta do meu avô de levar no médico e tudo mais, eu estava sempre me lembrando desse fator da morte. E eu lembro que nesse Réveillon eu tive uma crise de choro com as minhas amigas e com meu namorado sobre, tipo, caramba, velho, acho que era a primeira vez na minha vida que eu realmente estava pensando de que esse é um fim, esse é um destino final. E tem muito a ver com o nosso tema do episódio passado, que a gente falou muito sobre desperdiçar o nosso tempo, né, esse tempo que a gente tem e tudo mais. Só que, lendo Sêneca, que ele fala sobre a brevidade da vida, e muito do episódio passado tem a ver com esse tema que o Sêneca traz, esse parágrafo me trouxe uma outra percepção que, na verdade, foi Sêneca que me apresentou. Porque antes de eu ler esses livros, eu realmente tinha uma certa ansiedade em pensar sobre esse ponto final. Eu tinha uma certa aflição em pensar que realmente... E uma certa tristeza, de certa forma, em pensar que a gente vive essa vida maravilhosa, a gente conhece pessoas, a gente se apaixona, a gente briga, a gente ri, a gente chora, a gente vive isso tudo que a gente tem para viver, para chegar no final e, tipo, acabar, sabe? E eu não estava muito apegada espiritualmente em nada. Então, foi um momento que eu me vi muito num limbo, assim, de desesperança, digamos assim. E aí, quando eu fui me avançando um pouco mais, tanto o meu autoconhecimento, quanto entendendo um pouco mais as coisas, e quando eu li principalmente esse livro do Sêneca sobre a brevidade da vida, eu hoje posso falar que não é um assunto ou um tema que me traz tanta angústia e me traz tanta ansiedade igual me trazia antes. E não foi a morte que mudou, mas foi a minha percepção da morte.
E eu só percebi que a minha percepção de morte mudou depois que eu li esse trecho. Que eu falei, caramba, exatamente esse trecho, né, esse exemplo que ele usou da morte, e era uma coisa que me causava tanta aflição, era uma coisa que me causava tanta angústia há um tempo atrás, e hoje eu tenho uma outra percepção da coisa. Como é legal ver a nossa evolução nesses pontos, sabe? Como é legal a gente assumir uma postura um pouco mais neutra em relação de que no final nada é ruim e nada é bom. Tudo é o que a gente interpreta daquela coisa. E quando eu li esse trecho, ficou muito claro isso para mim. Porque há 2 anos atrás, a minha percepção de morte era muito esse ponto final. Era muito esse lugar de tristeza, de ansiedade, de angústia, de que não fazia sentido e um lugar ruim. E hoje eu tenho uma outra percepção sobre o mesmo tema. E é a mesma pessoa, é a mesma Amanda. A Amanda, obviamente, mudou, né? Evoluí, conheci mais as coisas, passei a estudar mais sobre. Mas é engraçado como isso não é só sobre morte, sabe? Isso é sobre tudo na nossa vida. O que a gente acha certo e o que a gente acha errado é em cima da percepção que a gente tem sobre aquela coisa. E a nossa percepção, ela é mutável. Ela não é fixa. E aí acontece uma coisa incrível que a gente já falou em alguns episódios sobre pagar a língua. Porque no final é isso, a gente paga a língua porque a gente percebe que a gente é mutável e que essas percepções nossas mudam. Então, realmente, uma coisa que era muito ruim há um tempo atrás, hoje em dia não é tão ruim, porque a nossa percepção mudou. E eu acho que fica como aprendizado quando a gente se vê nessas situações de que algo horrível, algo está te causando uma aflição muito grande, algo está te causando essa angústia. Para pensar qual percepção, qual que é a visão, qual a interpretação que você está tendo daquilo ali. Porque muitas vezes não é aquilo que dá angústia, não é aquilo que te traz ansiedade. Sendo que pode ter uma outra pessoa no mesmo cenário, passando a mesma coisa que você e ela não tá tão angustiosa. Enfim, ela não tá tão aflita, ela não tá tão ansiosa, porque a percepção dela em relação àquilo é outra coisa, é outro conceito. Eu acho muito legal quando a gente consegue se colocar nessa terceira pessoa, sabe? A gente tirar um pouco da situação e falar pra pensar, tá, peraí, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu tentar reformular. Porque no automático aqui, isso aqui tá me dando um desespero. No automático, isso aqui tá me dando uma puta angústia e uma puta aflição. Então, deixa eu repensar. Deixa eu perguntar, às vezes, para outras pessoas o que elas acham disso, qual a perspectiva delas sobre isso. Porque talvez elas vão me apresentar uma outra perspectiva que vai, ao invés de me trazer mais aflição, vai acalmar meu coração. Quantas vezes você já não passou por um problema na sua vida e você foi conversar com alguém e, cara, isso acalmou seu coração de uma forma muito assustadora. Tipo, nossa, é verdade. E passou. Porque a percepção mudou. Então, para pensar, às vezes, um pouco isso. Eu não sei o que você pode estar passando do lado daí, não sei o que hoje pode te causar uma ansiedade, te causar uma aflição muito grande, tá tirando a sua paz. Mas, às vezes, dá uns passinhos para trás e repensa. Às vezes conversa com alguém, às vezes conversa com você mesmo, tipo, peraí, qual que é o conceito? O que eu realmente penso disso? Sabe? Será que realmente essa percepção que eu tenho é a única que existe? Eu não posso pensar de uma outra forma na qual vai me ajudar a ter um pouco mais de paz no meu coração? Isso pode te ajudar, às vezes, a sair de uns buracos imensos. O segundo trecho, ele é assim. Se você tem uma busca sincera pela filosofia, prepare-se desde o início para a zombaria da multidão, que dirá, de repente virou filósofo. De onde vem esse olhar arrogante? De sua parte, não tenha um olhar arrogante, mas mantenha-se firme nas coisas que pareçam melhores para você. Pois lembre-se de que se for persistente, essas mesmas pessoas que a princípio o ridicularizaram, depois o admirarão. Mas se você for vencido por eles, você irá suportar o ridículo 2 vezes.
Gente, eu amei esse final. Acho que todos os temas aqui que a gente vai falar, eu vou falar. Já teve um episódio passado que a gente falou sobre isso. Eu vou deixar as referências depois na descrição desse episódio sobre esses temas, sabe? Mas há um tempo atrás a gente falou muito sobre vergonha, sobre passar vergonha, vergonha na internet, sobre você, às vezes, ter medo de ficar ridicularizado ali em um grupo de pessoas, ou as pessoas falarem de você, enfim, sobre vergonha e até a nossa dificuldade em ser autêntico, em ser você mesmo na frente de uma câmera, ou nas redes sociais, ou no seu meio profissional, por medo de passar vergonha, por medo de errar, por medo do ridículo. E eu gostei muito disso aqui, porque eu acho que esse final, que se você for persistente, as pessoas que de início te ridicularizaram, te zoaram, falaram, nossa, olha isso aqui que a Amanda tá fazendo. Eu até dei o exemplo aqui dos vídeos que eu gravo, né? Se uma pessoa vê, sei lá, pega o primeiro vídeo, quando eu lancei, viu o meu vídeo e falou, nossa, o que a Amanda tá fazendo, sabe? Tipo, o que é isso? Ela tá dando uma de podcaster, de youtuber, sei lá, sabe? O que ela tá fazendo? E me ridicularizou ali de determinada forma. Depois de um tempo, hoje já tendo um podcast mais consolidado, já tendo um público mais consolidado, talvez essa pessoa possa admirar o que eu faço. Talvez essa pessoa possa virar e falar, caralho, velho, que da hora isso que a Amanda tornou, que da hora isso que a Amanda fez. Só que o que fez essa percepção, que era o que a gente estava falando antes, essa percepção mudar foi a minha persistência. Foi eu não ter desistido por causa de uma ridicularização. Só que se você for vencido pela ridicularização deles, aquela ridicularização inicial, você vai ter que suportar o ridículo 2 vezes, porque eles vão ter ganhado. Você vai ter desistido. Então, vem muito também dessa ideia de percepção que a gente estava falando antes. Porque as pessoas podem ter 1 milhão de percepções sobre você. Às vezes, você quer muito começar um canal, às vezes você quer muito começar um Instagram, às vezes você quer começar um canal no YouTube falando da sua profissão, começar mais a te divulgar, mas essa vergonha, esse medo do ridículo te trava. Só que se você persistir realmente nisso, você vai ver que essa ridicularização passa. As pessoas, no final, acham muito foda você tá correndo atrás do seu, você tá fazendo o seu. E aí, você não passa por ridículo 2 vezes. Porque você passou uma vez, que todo mundo vai passar, que é uma coisa 100% normal de se passar. Só que com a sua persistência, o ridículo, uma coisa que às vezes você não estava tão habituada a fazer, hoje você já tem mais intimidade, hoje você já tem um público legal, hoje você já está mais aperfeiçoada, as pessoas hoje te admiram. Só que se você desistir, você vai ter passado a vergonha e as pessoas que te ridicularizaram vão ter ganhado, de certa forma. Isso aqui, gente, eu fiquei com vontade de mandar esse trecho para todas as pessoas que já viraram para mim, e são muitas. Eu tenho vergonha de postar no Instagram. Eu tenho vergonha de começar a falar da minha profissão. Eu tenho vergonha de tal coisa. Vontade de tirar foto e fazer uma lista de transmissão e mandar para todas essas pessoas. E o que eu acho muito legal disso aqui que eles falaram que ele falou, né? Eles falaram. Que ele falou mantenha-se firme nas coisas que pareçam melhores para você. Porque no final, o que é bom para você, o que faz sentido para você ou não, só você sabe. E mais ninguém nesse mundo sabe. Então, seja persistente no que faz sentido para você, mesmo que no início não faça sentido para os outros. Se faz sentido para você, seja persistente. Esse aqui, o próximo, é uma pedrada e ele é longo, tá? Então, concentra aqui. Em cada ato, considere o que precede e o que se segue. E então, haja. Eu quero vencer os Jogos Olímpicos. Considere o que precede e o que se segue. E então, se for vantajoso, haja. Você deve aceitar as regras, submeter-se a uma dieta, abster-se de guloseimas, exercitar o seu corpo no frio ou no calor. Você deve se entregar ao treinador como ao médico. E aí, no treinamento, você pode cair em uma vala, deslocar o braço, torcer o tornozelo, engolir poeira em abundância, ser castigado por negligência. E depois de tudo isso, ainda não ser vitorioso. Depois de calcular tudo isso, se seu entusiasmo ainda se mantiver, comece o treinamento.
Do contrário, observe que você se comportará como uma criança, que às vezes brinca de lutadores, às vezes brincam de gladiadores, às vezes brincam de médico, às vezes gostam de tocar uma trombeta. Assim, você também será um lutador, um gladiador, um filósofo, um orador, mas nada a sério. Como um macaco que imita tudo que vê. Pois você nunca entrou em nada com verdadeira consideração. Nem depois de ter examinado todo o assunto, você entra de forma descuidada e sem zelo. Considere primeiro qual é a sua natureza e o que é capaz de suportar. Pessoas diferentes são feitas para coisas diferentes. Gente do céu, vamos conversar uma coisa aqui? Hoje, a gente vive com um fenômeno na nossa vida que se chama rede social. Eu não vou falar nem internet, eu vou falar sobre rede social. Onde a gente vê tudo que os outros fazem. Onde a gente vê a parte boa, a parte legal de tudo. A gente não vê a parte ruim. A gente não vê os sacrifícios. A gente não vê a parte que dói. E muito quando a gente fica nesse momento, toda hora vendo o que os outros estão fazendo, toda hora vendo a parte legal, toda hora vendo as coisas, a gente fala, eu quero fazer isso. Você vê um médico atendendo uma consulta e recebendo um feedback. Você fala, eu quero isso. Você vê um arquiteto com a obra pronta. Você fala, eu quero isso. Você vê um atleta ganhando uma medalha. Você fala, eu quero isso. Só que o por trás do tanto que aquele médico estudou, o por trás do tanto de pepino que o arquiteto teve que resolver na obra, o por trás de machucado, de lesão, de cada treinamento daquele atleta para receber uma medalha de ouro, você não vê. E aí você fica igual um macaquinho, igual uma criança, querendo tudo, querendo a parte boa de tudo, mas não querendo a parte ruim. E a gente sabe que a vida não é assim. E aí você fica brincando de gladiador, de lutador, de cada hora ser uma coisa, mas nunca sendo uma coisa de verdade. Porque você não coloca na ponta do lápis que você pode ter uma lesão, que você vai ter que se dedicar aos treinos, que você vai ter que ter uma dieta rigorosa. Você não coloca isso na ponta do lápis, no papel, na hora de decidir. Você só quer a medalha. E o que eu gostei muito desse trecho é que ele trouxe muito bem a observação. Depois de tudo isso, de toda a dieta, de todo o treino, de todo o risco de lesão, você ainda pode não ser vitorioso. Você pode não ser vitorioso. É injusto você olhar para uma pessoa, principalmente aquilo que ela posta, que ela escolhe postar, você querer aquilo, só que você não vê 1% do que tem atrás. E ele traz muito sabiamente essa reflexão no final. Pessoas diferentes são feitas para coisas diferentes. Aconteceu uma coisa muito engraçada hoje, que eu estava no Pilates. Caso você não saiba, eu faço Pilates com a minha vovozinha, a minha tia e a minha prima. E a minha prima é muito boa em yoga, essas coisas assim de elasticidade e tudo mais. Eu não sou boa. E eu estou com o joelho todo roxo por causa do vôlei, que, caso você não saiba, eu jogo vôlei. E aí eu tô com o meu joelho inteiro roxo. E aí hoje eu fui de short, porque está um calor infernal nessa Belo Horizonte. E aí eu fui de short e aí falaram, tipo, nossa, seu joelho tá todo roxo e tal, que isso? Aí a minha avó falou, tipo, é o vôlei que ela faz e tudo, sei lá o que, e a gente começou a conversar sobre isso. E aí a gente comentou sobre esse assunto, como a minha prima é muito boa em yoga, muito boa alongamento, esse tipo de coisa, e eu sou péssima, mas eu sou boa em outro esporte, em outra área. E aí vai ter um dia lá no Pilates que ele vai fazer várias dinâmicas com bola, com esse tipo de coisa. E eu me dou muito melhor nisso do que a minha prima. E aí a gente estava conversando sobre essas diferenças entre a minha prima ser muito boa numa coisa, eu ser muito boa em outra coisa, e cada uma ser boa no que se é. Então, às vezes, a gente entra na rede social e a gente quer fazer aquilo que o outro está fazendo, mas a gente nem sabe se aquilo ali vai ser bom pra gente. Se aquilo ali combina com o que a gente quer, se a gente vai ter a aptidão que o outro tem. Aí a gente compara resultados, por exemplo, tal menina que
mexe também com... Vamos supor que você é economista. E aí tem uma outra menina que também é economista, que é super boa nessa parte de rede social e tudo mais, consegue seguidores muito fácil, conseguiu, sabe? Tipo, tá em outro patamar, em outros quesitos. E você tá se comparando a ela. Só que ela tem determinadas aptidões que você não tem. Às vezes a comunicação dela é melhor, às vezes ela teve que se comunicar mais durante a vida dela. Ela tem aptidões que você não tem. E você tem que assumir o seu lugar de, cara, o que eu preciso melhorar. E não ficar sempre, eu tinha que ter o número de seguidores que ela tem. Eu tinha que ter o faturamento que essa pessoa tem. Eu tinha que ter tal coisa que essa pessoa tem. Você não sabe o que você precisa para chegar lá. Porque você só fica comparando. Sabe? A gente tem que considerar a nossa natureza. E o que a gente é capaz de suportar. Porque pessoas diferentes são feitas para coisas diferentes. Às vezes, você não tá, meu Deus, esqueci a palavra. Tá, às vezes você não tá apto ou você não quer fazer isso aqui, ó. Tá na frente de uma câmera, falando e tudo mais, isso não é seu forte. Seu forte, às vezes, é montar roteiro e tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tem que entender qual que é a sua natureza e o que você quer suportar nessa vida. Porque senão você entra num processo de comparação com todo mundo, que hoje em dia é muito fácil se comparar com os outros, porque vivemos em um meio de rede social, onde todo mundo está se expondo o tempo inteiro, e você se perde nas suas habilidades, você se perde nas suas limitações, você se perde nas suas qualidades. Às vezes você foca tanto em quero ser bom na rede social, quero me comunicar melhor e tudo mais, e você se perde numa parte que você é muito bom. Às vezes de organizar financeiro, às vezes de organizar, sabe? Organizar backstage, administrativo, você pode ser muito bom nisso. Deixa a pessoa que é boa com marketing, com comunicação, ficar por essa parte, você fica bom com a parte que você é bom. A gente precisa se conhecer, exige um autoconhecimento muito grande nisso. E a gente tem que tomar cuidado com essas comparações que, principalmente, a rede social traz pra gente. Senão a gente se perde, a gente fica querendo tudo e, no final, não fica bom em nada. Quarto ponto. Lembre-se de que o desejo busca obter aquilo que você deseja. Se você evitar a doença, a morte ou a pobreza, correrá o risco de cair na miséria. Abandone o hábito da repulsa a todas as coisas que não estão ao seu poder. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Vocês já sabem, falei disso inclusive no episódio passado, mas eu sou uma pessoa que eu sempre pensei muito em me exercitar, e eu gosto muito de me exercitar a fim de cuidar da minha saúde. E beleza, estou certíssima nesse ponto. Só que eu não posso contar que eu nunca vou ter um problema de saúde. A gente tem que tomar muito cuidado em aonde está o propósito das nossas ações. A gente tem que tomar muito cuidado nesse hábito de repulsa. Porque se eu vou ter uma doença, se eu vou ter câncer... Porque, sabe aquela história de, vamos supor, eu não fumo porque eu não quero ter câncer de pulmão quando eu ficar mais velho. Você não tem controle sobre isso, nem que você nunca na sua vida coloque um maço de cigarro na boca, vape, o que for. Você não tem controle sobre isso. Não tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do propósito que a gente faz as coisas, do propósito das nossas ações. Por que você não fuma? O porquê de você não fumar ser porque eu não quero ter um câncer de pulmão no final da minha vida é um porquê fraco. Nem fraco, digo assim, mas é um porquê que tem o risco de cair na miséria, igual ele falou aqui, literalmente. É um porquê que ocorrerá o risco de cair na miséria, porque é uma coisa que sai totalmente do seu controle. Totalmente do seu controle. Então, esse hábito da gente repulsar alguma coisa, e aí, nessa repulsa, a gente toma decisões na nossa vida, fazem com que coisas indesejáveis que não estão no nosso poder nos frustrem. E nos frustrem muito. Então, sempre que você pensar em motivos e propósitos do porquê você fazer o que você está fazendo, toma cuidado, toma muito cuidado, para você não utilizar como base coisas que não estão no seu controle. Se você colocar, ou eu colocar, por exemplo, eu quero muito
fazer esse podcast porque eu quero muito que eu tenha vários seguidores e porque eu quero muito ajudar as pessoas em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa. Não está no meu controle. Não está no meu controle o número de seguidores que eu vou ter em um ano. Não está no meu controle se eu vou estar realmente ajudando as pessoas ou não. Essas coisas não estão no meu controle. E é muito difícil você descobrir qual propósito é esse, desalinhando com coisas que não estão no seu controle. Mas toma muito cuidado, sempre que você se vê tomando uma atitude, decidindo uma questão com medo de outra coisa, toma cuidado. Porque é aquela velha história do não pense no elefante rosa. E aí você vai lá e faz o quê? Você pensa no elefante rosa. Último, mas não menos importante. Vamos lá? Esse aqui é pedrada. Os deveres são universalmente medidos por relações. Um certo homem é seu pai? Nisso está implícito cuidar dele, submeter-se a ele em todas as coisas, receber pacientemente suas reprovações, sua correção. Ah, mas ele é um pai ruim. Então sua ligação natural é com um bom pai? Não, mas com um pai. Não considere o que ele faz, mas o que você deve fazer para manter a sua própria vontade em um estado conforme a natureza. Pois outra pessoa não pode machucá-lo a menos que você queira. Você só poderá ser ferido quando consentir ser ferido. Portanto, se você pensar e contemplar as relações, poderá deduzir de cada um os seus deveres correspondentes. Gente, isso aqui é palmas, é palmas, é palmas, é palmas. Porque o tanto que a gente baseia as nossas atitudes e as nossas relações em cima das relações dos outros, então eu só vou tratar o outro se o outro me tratar bem. Eu só vou tratar o outro com respeito se ele me tratar com respeito. Eu só vou ser simpático se ele ser simpático. Isso aqui a gente perde a nossa essência de uma forma assustadora. Assustadora. E a gente tem certos deveres. A gente tem certos deveres. E essa relação, principalmente nesse exemplo que ele colocou aqui, dessa questão de pai ou não, né, de ser um pai bom ou não, é muito complicado porque a gente sabe que andam extrapolando esses limites, né? Principalmente pais assim. Mas eu lembro de uma vez que meu pai é fumante. Tava até dando um exemplo, né? Nem foi por isso, mas assim, meu pai é fumante. E eu brigava muito com ele, com o fato dele fumar. Assim, muito, 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 muito. E aí, depois de um tempo, da gente já tendo várias brigas, teve um dia que eu chamei ele pra conversar, que foi assim, o meu estopim. E eu falei, pai, é o seguinte, eu vou continuar te levando no médico, você fumando ou não fumando. A realidade é essa. Eu não posso basear nas minhas atitudes como filha, quando você ficar mais idoso, quando você ficar mais dependente de mim, em cima se você cuidou da sua saúde ou não. Eu tenho que ter o meu papel. O meu papel como filha não vai ser te levar nos médicos quando for necessário, quando você precisar. Esse é o meu papel como filha. E eu vou fazer o meu papel, não importa ou não, se você cuida da sua saúde, se você se autopreserva, se você cuida, eu vou estar fazendo o meu papel. Porque no final eu quero ter muito consciência tranquila de que, cara, o meu papel eu fiz. Eu respeitei, eu cuidei, eu zelei. Agora a gente entra muito nesse modo de vingança, né? Esse modo vingativo mesmo, de que, eu só vou fazer isso se o outro fizer isso por mim. Eu só vou tratar bem se o outro me tratar bem. E aí a gente perde a nossa essência, o nosso centro. Quem que a gente é? Eu sou uma pessoa que trata bem os outros. Ponto. Eu sou uma pessoa que é respeitosa. Ponto. Eu não sou uma pessoa que é variável de acordo com a forma com que o outro me trata. É inconstante demais isso. Sabe, no final, eu lembro de um vídeo, nossa, eu não vou saber de quem que é agora, mas é um vídeo de acho que é um psicanalista dele falando isso. Cara, se você espremer uma laranja, é incoerente você esperar que vá sair limão. De uma laranja só vai sair laranja. E você tem que ter muita certeza do que você é, para quando você for espremido, você ter certeza do que vai sair. E a gente fica dependendo da relação que a gente tem com os outros
o outro me trata bem. O outro faz isso, então eu também vou tratar ele bem, então eu também vou fazer isso por ele. Você não está sendo você mesmo, você não está sendo centrado no que você é, na pessoa que você é. Você fica dependendo dos outros para decidir como você vai tratar, como você vai ser. Uma relação de dependência, uma relação vingativa, que você você perde o seu centro. E é muito ruim quando você... Eu não sei se vocês já lidaram, mas assim, lidar com pessoas assim é muito chato. É muito chato lidar com pessoas que só são boas se você for muito bom com eles. Sabe? Não é aquela pessoa que você fala, tipo, véi, essa pessoa é boa. Ponto. Ponto, 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 ponto. Ela pode não ser boba. Você vai pisar na cabeça dela e ela vai deixar lá você ficar pisando na cabeça dela? Não, mas ela também não vai pisar na sua cabeça. Ela vai saber o limite dela, vai saber onde está direitinho aonde ela quer ficar e aonde ela não quer ficar e vai sair. É muito comum a gente ver isso em relações amorosas, né? Tipo assim, a pessoa trata você mal e você fala, também vou tratar ele mal, então. Sabe? Muito da gente saber impor os nossos limites é a gente saber quem a gente é, até onde a gente quer ir. E se o nosso parceiro ou parceira fizer a gente chegar no nosso limite, não é sobre chegar e falar, tá ultrapassando o meu limite, sei lá o quê. Não. É sobre você não se permitir ultrapassar o seu limite. É sobre você saber quem você é, saber aonde que tá o seu limite e falar, daqui eu não passo. E se o outro quiser passar, deixa o outro passar. Daqui eu não passo. Então, eu não admito ser tratada com desrespeito. Daqui eu não passo. Você pode passar, você pode ir para longe, ficar no desrespeito por muito tempo e ir embora. Eu não passo. E você vai embora sozinho, porque eu não vou te acompanhar. É você estar centrado, é você saber quem é você, qual que é seu dever, qual que são suas relações, como você quer que essas relações sejam e não deixar os outros te influenciarem dessa forma. Saber onde está o seu limite. Eu não admito ter uma amizade na qual eu não consiga confiar na pessoa. Ponto. Não é porque uma pessoa não é confiável que eu também não vou ser não confiável. Se a pessoa não é confiável, deixe que ela seja não confiável para lá. Esse é um limite que eu tenho nas minhas relações, esse é um limite que eu tenho nas minhas amizades e desse limite não passa. Essa pessoa vai e eu fico, porque esse é o meu limite. O limite é para você, para ninguém mais. Então, quando você fica se baseando na relação ou na reação que as outras pessoas têm com você, para você decidir como você vai ser por elas, você é tudo menos o seu centro. Você é o centro, uma hora você é o centro da sua mãe, uma hora você é o centro do seu pai, uma hora você é o centro dos seus amigos, mas o seu, a pessoa que você é fielmente, você fica variando. Porque você fica nessa relação de vingança com os outros, nessa relação de me trata com respeito e eu te trato com respeito. E aí você não tem seus limites. E é muito ruim isso. Você não saber assumir o seu papel, não importando como o outro assuma. Você tem que ter a sua essência. Você tem que ter a sua forma realmente de agir do seu centro para você saber quais pessoas você vai querer ter ali. Se tudo isso que eu falei fez sentido para você e caso você tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Me siga nas redes sociais enquanto folheio. Beijos e até o próximo livro.